teatro, na dança, no cinema e agora também na poesia. Ela é Juliana Zancanaro, minha entrevistada hoje no Sesc Cultura ao Quadrado, amiga querida que eu admiro tanto. Tão feliz de ter você aqui. E eu tô muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Uma delícia. Eu queria conversar contigo, começar essa conversa falando do Elizabeth Tudo Pode, porque foi quando eu te conheci no palco, tem muitos anos isso, e eu fiquei muito encantada, porque a peça, eu levei meus filhos que na época eram pequenos, mas a peça não é só para criança, né? A peça conversa com todos os públicos. Conta um pouquinho dessa peça. Isso, eu lembro como se fosse hoje, porque acho que você foi na primeira temporada, em 2011. Exatamente. E foi muito bacana que você veio falar comigo. Eu falei, gente, a Márcia Zaru, te conhecia já, né, como jornalista e tudo. Foi um prazer. E sim, a peça, ela é para todas as idades. A gente brinca que é para crianças de todas as idades. Para crianças de todas as idades. Porque tem uma linguagem, tanto o bebezinho se encanta com as cores, o pouco maiorzinho já vê também a parte, né, da historinha de uma princesa que existiu de verdade, verdadeira. Aí quem é um pouquinho maior já faz a ligação de fato com a história real, que a gente diz, né? Vai contando a história da Elizabeth I, da rainha Elizabeth I, uma princesa que existiu de verdade. E aí os maiores, os adolescentes, já fazem essa ligação completamente com a história, Companhia das Índias, né, com o absolutismo, que a gente vai citando todas essas coisas. E os adultos, a gente faz as piadinhas para os pais, para eles. E então é muito legal de ver tanto pais e crianças interagindo durante a peça, o pai explicando para a filha o momento, ou rindo junto, e às vezes os adultos voltando sozinhos para ver com mais detalhes, para poder aproveitar, e tudo é muito bacana. É sensacional. E o cenário é uma coisa maravilhosa, porque a peça acontece dentro de uma biblioteca. Isso. O cenário ele é todo feito de papelão, ele recria uma biblioteca que tem vida. Os livros falam, os personagens saem dos livros. Ele é todo feito pelo Virgílio Mota, que é um artesão de Taguatinga. É uma criação da Luciana Martuchelli, ele é feito pelo Virgílio, junto com Alexandre Hadas, e a caracterização toda pelo Guto Viscardi, saudoso, né, que fez todos os bonecos também, alguns pelo Marcos Barozzi, que fez figurino, enfim. É uma ficha maravilhosa e completa, e o Felipe Lima, que trabalha comigo, faz as vozes de 37 personagens. É uma peça realmente muito mágica. É mágica. Eu acho que a palavra para definir é magia, porque você se sente dentro daquela biblioteca também, e como você falou, ela tem vida. Isso. E em determinado momento, o Shakespeare, feito pelo G. Martu, e hoje por vários atores convidados que já fizeram Shakespeare. Na próxima temporada vai ser o William Ferreira que vai fazer. Em determinado momento, o Shakespeare sai de um dos livros e fala, o Shakespeare em pessoa, sai e conversa também com a Alexandria. Olha que maravilha, né? Sim. Eu acho que realmente é um mergulho na história e na fantasia. Vocês conseguiram juntar as duas coisas nessa peça. Isso, a gente diz que é transformar a história em historinha. É falar para a criança que a história real é feita de pessoas reais, né? Porque quando a criança vê ali, um rei, um príncipe, são entidades. E aí quando ela vê, não, essa criança nasceu não sei quando, com 3 anos perdeu a mãe, brigava com o irmão, não sei o quê, e vira uma rainha e tem que brigar com não sei quem para poder fazer isso, para fazer aquilo. E, enfim, faz feitos, né, incríveis na vida. Como a gente diz, é assumir, ensinar para a criança que ela pode ser protagonista da sua história, e se todos seguirmos nossas vocações, nossos sonhos, enfim, se os pais deixarem também a gente seguir, a gente vai trilhando caminhos e fazendo o mundo melhor, né? Com certeza, voando mais alto. Virou livro. Elizabeth Tudo Pode virou livro. O Elizabeth Tudo Pode virou livro, já bilíngue, porque a gente apresentou fora, né? Depois a gente fala disso, a gente participa de alguns festivais fora, então a gente já tinha apresentado ele em espanhol, então ele é um livro bilíngue, Elizabeth Tudo Pode e Isabel Todo Lo Puede, em espanhol. E também ele tem um outro desdobramento que nasceu na pandemia, porque durante a pandemia, todos nós isolados, eu não sabia quando íamos voltar ao teatro. Ninguém sabia, era aquela loucura de não é? Mais um mês, mais 15 dias. E aí ficou aquela coisa, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos tentar interagir. E desde sempre, desde que ele nasceu, como é um projeto muito visual, não é? Assim, vários cineastas que viram a peça queriam fazer vídeo, queriam fazer série dele, a gente acabou que ainda não tirou isso do papel, ainda tem esse sonho, mas ainda está ali. Mas, assim, desde o início a gente tinha vontade de fazer algum material audiovisual com ele. E aí, durante a pandemia, eu falei, gente, vamos fazer. Só que, assim, eu sozinha comigo mesmo, né? Então, eu comecei a escrever roteiros
com o ring light fazer o meu vídeo mesmo. Eu editava num aplicativo de edição e lancei sozinha, assim fui fazendo durante a pandemia. E como tem esse mote de transformar a história em historinha, falar da história das mulheres, né, dar protagonismo às mulheres, eu fui buscando, então, mulheres da história do Brasil. Comecei lá por Maria Quitéria, Nise da Silveira, Ana Nery. Enfim, fui buscando aos poucos as mulheres da história mais antiga, Dandara dos Palmares, enfim, vários e vários nomes. E a pandemia foi durando, eu fui continuando fazendo, e mesmo depois que a pandemia foi tranquilizando mais, melhorando, e quando acabou, de fato, eu continuei o projeto por ver que era realmente uma missão. Muitas mulheres que a gente não conhece, muitos nomes desconhecidos, alguns até que a gente conhece, uma Carmen Miranda da vida, mas que a gente não conhece detalhes ou conhece muito superficialmente sobre elas. Então, e falando da importância, então eu fui buscando as pioneiras na ciência, as pioneiras na arte, as pioneiras na educação, na literatura, enfim, em vários ramos. E hoje tem, inclusive, uma série especial Brasília, né, que a gente fala de mulheres especiais da história de Brasília, porque quando a gente fala de Brasília, a gente só fala dos candangos, né, que construíram Brasília. Mas a gente esquece das mulheres que estavam ali por trás, tanto as mulheres na lida, nos coletivos, as lavadeiras, as cozinheiras, as costureiras, as enfermeiras, mas mulheres muito importantes também na linha de frente, né? Grandes arquitetas, grandes pessoas. E a gente tem Dulcina de Moraes, né? Exatamente. Você que está no teatro, a Dulcina de Moraes foi a grande dama do teatro brasileiro e escolheu Brasília para trazer a Fundação Brasileira de Teatro. Exatamente. A Dulcina é uma das que está no nosso... Hoje tem mais de 80 vídeos lá no arquivo, né? Fantástico. E eu continuo fazendo, continuo colocando lá. Está disponível no YouTube? Está disponível no YouTube e no Instagram, como Alexandria Conta e Cria. Mas a Dulcina, ela é importantíssima, inclusive, porque ela é a que transforma, para além da arte, ela é a que briga por artistas terem direitos trabalhistas. Com certeza. Né? É ela que consegue Folga, o registro... segundas-feiras... Ela que consegue o reconhecimento profissional dessa carreira. Então, assim, a Dulcina, além de uma grande artista, como atriz, era uma grande diretora, era uma grande professora, ela também tem esse lado político importantíssimo. Que foi um divisor de águas, né, na carreira. Você está falando do protagonismo feminino e você tem um projeto que é o Solos Férteis. Sim. Como é que é? Porque as mulheres estão no palco e estão no foco nesse projeto. Como é que é esse projeto? Isso. O Solos Férteis é uma idealização da Luciana Martuchelli, a diretora com quem eu trabalho diretamente, né? Somos muito parceiras, não é? E é o meu lado produtora cultural. E esse festival, ele é ligado à Rede Madalena Project, que é uma rede de teatro feito por mulheres. Começou no país de Gales e hoje está presente em mais de 50 países. Nós somos o braço, vamos dizer, aqui em Brasília, e temos essa característica de ser um festival só de solos, né? Damos luz a esse tipo de teatro só de solos, até para fomentar também essa criação, esse tipo que é tão, às vezes, um solo, será que não é chato, um monólogo, não é? Então, e é algo também que tem sido cada vez mais presente no teatro brasileiro por condições econômicas, de fato. Claro. Está cada vez mais difícil fazer um teatro com um grupo grande. Quanto mais enxuto, mais viável. Exato. Então, um solo é fácil de você transitar pelo país e tudo. Esse ano estamos na produção, estamos quente na produção. Vai ser um festival híbrido. Em setembro, 12 a 17 de setembro, vamos ter a versão presencial, inclusive com atividades no Sesc Garagem, não é? E depois a versão online vai estar disponível no canal do YouTube do Solos, do festival. Então, é um festival que traz artistas do mundo inteiro, assim, é um festival internacional, então temos artistas de outras partes do mundo, né? O presencial esse ano vai ter só artistas nacionais, o online que vai estar com as artistas internacionais, mas a gente já trouxe, assim, muita gente, mais de 50 artistas, inclusive, assim, artistas da Malásia, de Taiwan. Nossa, é muito legal, a troca assim, deve ser muito rica. A mistureba que a gente consegue é muito legal. Assim, inclusive, o Solos Férteis, ele tem as características do Madalena, que são ter oficina, né? Então ter a parte pedagógica, ter debate
e ter a mostra. E também pedir que as artistas possam escrever artigos para ter esse lugar da mulher aprender a registrar também os seus feitos, não é? Nessa parte de oficina, a gente às vezes propõe que artistas, às vezes que não se conhecem, ministrem oficinas juntos. Né? A gente propõe assim, uma com a outra, se junta. Deve às ser vezes, uma mistura muito sim, saborosa, né? É muito interessante. Acaba dando uma mistureba interessante. Assim. Que legal, que legal. E aí, então, vai ter aqui em Brasília, quem estiver aqui pode acompanhar ali ao vivo no Garagem. Isso, de 12 a 17 a gente vai estar no Garagem, no Teatro da Caixa também, e em outros espaços, assim, com as oficinas, e depois online no canal do YouTube do Solos. Maravilha. Essa parte de refletir sobre o fazer, de você ter essa troca com outras pessoas, outras visões, é também um pouco o mote da arte secreta do ator. Isso, a Arte Secreta, outro projeto nosso de produção cultural. Que você acaba entrando muito como produtora cultural nisso, Isso, né? como eu estava falando aqui com você antes, o artista vai virando produtor cultural para se produzir. Porque se um artista não sabe fazer essas burocracias da arte, né? Pedir uma pauta num teatro, ver uma parte legal, ver documentação, enfim, fazer toda essa... juntar equipe, enfim, definir coisas financeiras. Se a gente não sabe fazer isso, entrar em editais, né? A gente acaba não produzindo, não conseguindo produzir nossa arte. Eu acho que tem uma coisa muito da cultura no Brasil, de quem trabalha com cultura precisa ser todos os departamentos em si mesmo, né? Isso. Porque você não tem grandes estruturas para trabalhar em conjunto, você acaba tendo que fazer e aprender, né? Isso, é algo que é uma demanda. Inclusive, eu tenho um mini doc falando sobre isso, Em Busca de um Patrocinador, que é um mini doc que fala sobre isso, assim, da gente ter que estar sempre ali se produzindo. E lá, é um mini doc que eu gravei em 2009, e todos os artistas que deram depoimentos falaram a gente precisa de formação realmente de produtores e tal, que está acontecendo, não é? Mas é mais ainda um pouco devagar, ou ainda o produtor de teatro, principalmente, ou ele é ligado a um grupo específico, ele só produz para aquele grupo, ainda não tem essa figura, né, assim... Que transita ali, aqui. Em vários... É mais difícil ainda, mas tá indo, é devagar, mas estamos indo. Mas, de qualquer forma, tem essa característica. Eu comecei a me produzir, fazer produção cultural para me produzir, para poder botar em cena os meus espetáculos, os espetáculos do meu grupo. E aí acaba que a gente vai também querendo fazer essas outras coisas e vai fazendo. O Solos Férteis, que é um festival que já está na 4ª edição, e a Arte Secreta do Ator, que é uma residência artística. E, assim, ouso dizer de uma forma não pretensiosa, mas acho que real, para o mundo, porque a gente traz para o Brasil Eugênio Barba e Júlia Varley, que são figuras importantes no teatro mundial, né? O Eugênio é um dos grandes teóricos do teatro do século XX, ainda atuante, ele está com 86 anos e ainda dirige peças, viaja pelo mundo, ministrando palestras e tudo. E aqui em Brasília é o único lugar onde ele ministra um curso, onde ele dirige e trabalha diretamente com atores que não são do grupo dele. Então a gente recebe... É uma oportunidade de ouro para quem está na área. A gente faz uma seleção, assim, é uma seleção bem delicada, porque tem que ser, é um curso avançado, né? Muito específico. Então a gente faz uma seleção prévia de 16 atores e 10 diretores ou acadêmicos que são observadores da oficina. E aí o Eugênio trabalha durante 5 dias. A gente vai para uma chácara nos arredores de Brasília, na área rural de Brasília. Então, assim, é uma paz só para pensar em teatro. Fica isolado manhã, ali, tarde, noite. Respirando, comendo, e conversando. Dormindo e fazendo tudo. Inclusive, é muito legal de ver, porque o próprio Eugênio fala como virou um oásis para ele esse lugar que é um momento onde ele pode ter um prazer de pensar, não tá preocupado com se vai viajar, se vai fazer. Ele está ali mergulhado naquilo. E é muito bacana também, tanto solos quanto a arte secreta, que, como eu falei, são espaços que a gente faz para os outros, né, para outros artistas, para criar espaços para os outros. É muito legal isso, poder criar espaço também para os outros artistas, para as outras artistas em especial, ver também laços acontecendo. A gente tem muitos, como a gente traz gente do mundo todo, assim, vem muitos artistas da América, por exemplo, a arte secreta, ela é sempre metade ou um pouco mais da metade de artistas de fora, né, e o resto de artistas brasileiros de todas as partes do Brasil. Então a troca é muito rica, né? Muito rica, e a gente vê conexões acontecendo, não é? A gente sabe das conexões que começaram ou nos solos ou na arte secreta, que estão juntas até hoje. Isso é muito legal. Deve ser gratificante, né? Você vê que frutifica
frutificou, que aquilo ali começou de uma maneira e foi para onde vocês nem imaginavam. Isso, e inclusive na pandemia a gente conseguiu o feito de convencer o Eugênio Barba a fazer a Arte Secreta virtual em 2020 e 2021. A Arte Secreta foi virtual, que ele não queria de jeito nenhum, porque teatro tem que ser ao vivo. E de fato, o teatro em si é ao vivo, né? O que a gente tem feito nas artes com o vídeo, com a internet, é uma outra coisa que está se criando e que deixe criar, porque o mundo é assim, é mutante, né? Mas a gente conseguiu convencê-lo a fazer e foi muito legal, porque aí então a gente abriu numa plataforma, né? Então tivemos a participação assim de 200 atores ao mesmo tempo, inclusive com pessoas que não conseguiam vir antes por questão de passagem. Eu ia dizer isso, que acaba democratizando um pouco o acesso de quem não poderia estar presencialmente. Exato. Então, claro que se perde. Eu acho que, por um lado, você perde porque o cara a cara não tem nada que substitua. Exatamente. Mas, por outro lado, você ganha nisso, né? Exatamente. No alcance. Então, o alcance, o número de pessoas que pôde acompanhar ao mesmo tempo e pessoas, inclusive, com questões de mobilidade que não conseguiriam vir. Olha, né? Incrível. A gente teve esse depoimento e foi muito legal, foi muito especial. Você está falando a questão dos solos férteis, que as pessoas às vezes falam assim, mas monólogo, monólogo é uma coisa muito chata, você não vai conseguir prestar atenção. E você provou isso esse ano, eu assisti Diatribe de Amor, que mostra que não é verdade, o monólogo pode ser uma coisa que te prende do início ao fim e que você fica ali ligado em cada palavra que é dita no palco. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa peça também, porque foi a única peça escrita pelo Gabriel Garcia Marques. Exatamente. Fico muito feliz com esse seu comentário. Mas eu fui realmente fisgada ali pela peça. E é uma coisa que a gente, às vezes, tem um preconceito mesmo com o monólogo, né? De achar, às vezes fica arrastado, mas ali não, ali todas as cenas te prendem do começo ao fim. Isso. É interessante até porque, assim, na verdade, o teatro em si, atualmente, tá com uma moral um pouco baixa, né? As pessoas, é muito comum se dizer, não gosto de teatro. E, às vezes, nem tem o hábito, nunca foi, ou foi quando era muito criança. Eu acho que isso é a cultura em geral. Eu acho que a cultura tá meio... Assim, tá meio desprestigiada, né? Exatamente. Eu acho que a coisa a gente está falando que o audiovisual, que o digital facilita, democratiza, aumenta o alcance e tal, mas ao mesmo tempo limita também, porque as pessoas ficam muito viciadas naquilo ali e não querem sair dali, né? Isso. A gente tem nesse movimento de voltem ao teatro. Vão ao teatro, gente, por favor, vão ao teatro. É muito bom. Inclusive, muito bom. Porque é um momento, com essa questão digital até, é o momento onde a gente está presencialmente. A gente faz uma troca ali, a gente deixa essa troca acontecer, né, de emoção, de sinergia, enfim, de um monte de coisa, e sem a tela, né, sem estar mediado pela tela. E voltando, então, ao Diatribe, ela é a única peça escrita por Garcia Marques, então é um desafio não só fazer um monólogo, como dar voz a Garcia Marques, que tem frases, assim, brilhantes. Ele é Brilhantes. O texto é... Ele é um poeta, como eu digo, assim, eu acho que ele é um poeta do cotidiano, assim, ele transforma situações muito simples, muito banais, em coisas belíssimas ou em coisas muito cruéis, assim, né? E isso também é surpreendente, é um autor homem, mas que fala de uma forma brilhante. Muito sensível. Sobre a questão feminina. Exatamente. Não é? É muito especial mesmo fazer esse texto. Ele é fruto da tradução, o André Aires, que é um colega de companhia, traduziu como tese de doutorado na UNB, é um doutorado sanduíche, inclusive com a Universidade da Colômbia. Ele traduz essa peça e lá em 2016 ele pede, você pode apresentar para mim na UNB? E tal. Eu falei, ai meu Deus, eu faço. E tal. E a gente fez como leitura, que também já teve... Foi assim que começou? Eu não sabia que tinha sido Foi assim que começou. E esse preconceito também da leitura, porque a gente apresentou em 2016 como leitura encenada, que é a leitura encenada, ela é uma leitura, só que você faz toda a movimentação leitura de cena. Dramática, como os dramáticos fazem. Isso, mas é uma leitura, uma leitura dramática, mas ela é totalmente encenada. Então a gente bota trechos no cenário, os papeizinhos estão no copo, estão ali, estão aqui. Então eu pego esse e vejo e leio. Então a gente fez assim, até também para fazer uma referência ao Garcia Marques como escritor, porque ele é mais conhecido pelos romances, né? Sim. Então teve essa mistura aí, é uma tese de doutorado e tal. E aí esse ano, depois, a gente também teve essa ousadia de apresentar no México, em espanhol. Isso eu achei incrível, porque eu já achei tão difícil o trabalho como atriz, o teu trabalho como atriz ali no palco. Eu já achei tão
tão difícil em português. Eu falei, como é que ela conseguiu fazer isso em espanhol? Sim, eu brinco, a nossa cara de pau, porque a gente tem essa mania, mas é muito prazerosa e é um exercício incrível de apresentar também, quando a gente vai para festivais latinos, né? A gente tem uma troca, por causa da Rede Madalena, a gente tem uma troca muito bacana com outros países, em especiais os daqui da América do Sul. Então, já levamos para a Argentina, para a Colômbia, para o Equador. Você já falava espanhol? Então, eu falava, quando eu ia nesses festivais, eu falava um portunhol, como todo bom brasileiro acha que fala, Acha né? que fala. E eu tenho também um pouco, eu gosto muito de sotaques, pela vivência atriz, né? Eu sou muito atenta aos sotaques, então eu gosto de imitar. Então, eu ficava ali no meu portunhol. Mas, como a gente foi apresentar, o primeiro que a gente apresentou foi o Elizabeth Tudo Pode, aí uma tradutora fez a tradução do texto, eu decorei o texto em espanhol e apresentei, e aí, ao ir aprendendo textos em espanhol para apresentar, eu fui melhorando minha pronúncia, fui melhorando as conjugações, fui aprendendo palavras, enfim, fui aprendendo espanhol então assim. você aprendeu espanhol por causa do teatro? O teatro me fez aprender espanhol. Eu brinco que eu preciso de um personagem francês agora, um personagem, sei lá, alemão, para aprender outras línguas, porque eu adoro línguas e o teatro é uma excelente desculpa para aprender. E realmente é muito bacana, porque quando a gente leva o texto em português e bota legenda, tem uma perda um pouco, né? E não há de faltar um homem que me ame de sobra, que me diz. Nesse festival, agora no México, a gente ia apresentar como em português, porque eles falaram, não, pode apresentar em português, pra gente ver o português. Só que a gente viu, assim, como ia perder um pouco. Era um festival, era um congresso, então tinha muitos estudantes, assim, ia perder. E a gente falou, não, vamos. E aí eu transformei, então, voltei para a leitura dramática, né, a leitura encenada. Então, com os trechos colados no cenário, em espanhol, eu fui fazendo, fiz assim, dei vida a ela, voltei com a leitura. É muito, mas foi você fantástico. achou que foi muito diferente a sensação de apresentar em espanhol e a sensação de apresentar em português? Porque a minha sensação como público, vendo a peça, é uma sensação que você está completamente entregue, você é a personagem. Em português, que é sua língua, que você fala sem pensar. Agora, em espanhol, eu acho que deve ter sido um desafio a mais, né? É um desafio a mais. Sempre que a gente apresenta em outra língua, a gente vê como a técnica é fundamental. Porque se eu não tivesse, por exemplo, toda uma construção da Alexandria, né, que é do Elizabeth, ou da Graciela, que é a personagem do Diatribe, se eu não tenho toda uma construção muito enraizada de como é o corpo dela, como ela se mexe em cena, como quem ela fala, é de verdade, quem ela é, o que ela pensa, enfim, como ela se mexe. A gente tem a base, até pela antropologia teatral, pelo Physis, que é o método da Luciana, a gente tem toda uma construção na parte. A gente diz que tem uma partitura física mesmo. A gente tem desenhos, assim, tem ações físicas o tempo inteiro acontecendo. Então, se eu não estou muito segura com essas questões, com essa parte técnica, realmente o espanhol me rouba, porque a gente brinca que a gente tem um personagem para falar línguas. Qualquer pessoa, quando vai falar uma língua, ela bota um pouco onde ela ouviu. A gente tenta imitar um filme sem querer. A gente está imitando um filme, a gente está imitando uma novela mexicana que a gente viu em algum lugar. Então, a gente tem o estereótipo do falar a língua. Então, a gente vai adaptando a voz, por ajustando ao personagem. Isso, a construção, inclusive, vocal da fala de cada personagem. A gente tem isso também muito certo, assim, tem que ter isso muito certo, para que o espanhol não vá para outro timbre, não vá para outra forma de falar. Algo em mim se definha se não se dança. Algo em mim se entristece, se emudece, não se ama. A gente está falando muito de todas essas artes, você é uma pessoa que joga em todas as posições mesmo, é assim, admirável. E agora você está entrando de cabeça na literatura, você já tem livros na parte mais infantil. Sim. E agora você está entrando em poemas com Maria Cobogó, que é o coletivo do qual eu faço parte. A gente está super feliz de estar parceira, né? Estamos parceiras nesse projeto. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro de poemas. Eu tenho essa mania mesmo de fazer um pouco de tudo. Na verdade, sei lá, é uma necessidade mesmo, assim, de expressão, enfim. Como você até falou da dança, hoje eu digo que eu sou uma atriz que dança, porque eu não pratico mais com tanta
com tanta seriedade, com tanta frequência. Mas você tem a dança em você. Não, eu tenho, porque é a minha primeira expressão. Eu digo, como até eu digo no livro, eu escrevo para ler o mundo e danço para falar. Assim, o meu corpo é a minha forma de se relacionar com o mundo em primeiro lugar, né? Então, a dança, ela tá sempre presente, inclusive para o teatro, para tudo. Mesmo sendo ações e tal, mas o meu corpo, a consciência corporal que a dança me deu é algo realmente primoroso para mim. Sempre, né? E a escrita também é a minha forma de me relacionar com o mundo desde criança. Quando me tornei mãe, era a minha forma também de falar para os meus filhos. Eu dei para cada um o caderninho dos sentimentos. Porque qualquer assim, tá com raiva, tá não sei o quê, ou até tá muito feliz, escreve lá. Mas principalmente a raiva e a tristeza é a melhor maneira de você jogar para fora ali, né? E tal, para você poder entender o que você está sentindo, para você fazer essa primeira troca com você mesmo. E eu fazia muito isso. Minha mãe, inclusive, tem guardado aqui aqueles poeminhas mais bobinhos, assim, de infância. E ao longo da vida eu fui escrevendo muito. Tenho alguns textos infantis, outros livros, mas estão na gaveta ainda. E os poemas, eu comecei também durante a pandemia. Falei assim, quer saber? Eu vou começar a postar uns trechos. E aí fui botando trechinhos no meu Instagram. E foi tendo uma certa... As pessoas foram perguntando, inclusive, cadê o livro? E aí foi dando aquela vontadezinha, foi dando assim, né? Vamos, de quem repente. Sabe? Temos a conversa com Maria Cobogó. Eu falei, cara, quem sabe, vamos lançar? E aí até essa coisa, assim, deixar palavras... Eu começo a apresentação do livro, inclusive, falando sobre isso. Deixar palavras trancadas na gaveta é o mesmo que deixá-las na garganta, né? A gente não dizer... É verdade. E a gente não dizer... Márcia, eu tenho, assim, a certeza absoluta. Nossa grande maravilha como humanos, é a possibilidade da comunicação, é o nosso grande desafio também. Quanto de guerras e o quanto de relações pessoais são problemáticas por uma comunicação mal feita, por questões que a gente subentende, por questões que a gente não diz, por questões que a gente se interpreta errado. Então, a palavra, o trato com a palavra e também a poesia, que é um lugar tão... Inclusive, o nome do livro já é assim, a poesia não interessa. Porque ela já tem esse lugar de que ninguém quer saber de poesia. Poesia é chato. Pra quê, né? Poesia pra quê? Poesia é chato. Mas a poesia, ela abre janelas dentro da gente, assim, que a gente Fantástico. A gente não tem noção como. Que bom que você tirou da gaveta, destrancou, soltou a voz. Exatamente. E soltou as palavras. Exatamente. Eu vejo que você tem uma ligação muito forte com Brasília e vejo que tem essa coisa da defesa da cidade, que eu tenho muito, que eu acho que os brasilienses que amam Brasília têm muito. Isso aparece no livro? Aparece até pouco assim, em relação a Brasília. Eu acho que aparece talvez mais na questão da diversidade de temas que Brasília provoca na gente, na introspecção. Né? Falar de Brasília, tem um poema exatamente que eu falo de Brasília, mas temos essa introspecção e a mistura de temas, acho que Brasília proporciona. Você acha que Brasília acaba costurando, de certa forma, alguma coisa na maneira como você é, como atriz, como trabalhando no cinema, ou dançando, ou escrevendo? Brasília está presente até quando você não fala, você não explicita isso? A característica principal de Brasília, para mim, é essa mistura de culturas, né? Então, eu quero encerrar te perguntando isso. Pronto. O que é Brasília para você? Já vamos nessa. Já vamos nessa pergunta. Brasília é essa diversidade, e a diversidade é fértil demais. Então, a gente tem vários sotaques, a gente tem várias músicas, a gente tem vários ritmos, a gente tem uma possibilidade incrível. Estamos no centro, então daqui vamos para... Eu lembro quando eu dançava, eu ia muito em festivais, a gente ia de carro, às vezes, para o sul, para Minas e tal. Essa possibilidade... Quem está aqui também quer sempre viajar, porque a gente tem nessa vontade também, esse saudosismo de outros lugares, né? Mas a gente adora voltar. Fala, nossa, como Brasília é bom viver, Brasília é prático e tudo. E eu tenho realmente eu digo que o meu sonho de consumo como artista, depois que eu já fiz algumas turnês e vou para festival e tudo, é que a gente não precise fazer exatamente turnê. As pessoas de fora façam assim, eu vou para Brasília porque tem alguma coisa... Vai ter lá um teatro bom, vai ter né? um festival bom, vai ter um show bom. E tem muita coisa. Só que a gente ainda não é conhecido assim fora. Já fomos um pouco na época na era de ouro do rock
e tudo, mas eu queria muito, assim, meu sonho de consumo como artista é que as pessoas, em vez da gente ter que fazer turnê, né, que é algo difícil, dispendioso, é de fato que as pessoas viessem para cá ver o que Brasília tem, saber, eu vou lá, porque sempre tem no teatro, o Teatro Nacional, espero que volte, né, mas assim... a gente espera muito que volte. Isso, então assim, eu vou porque no Teatro Nacional, ou porque no Sesc, ou porque não sei aonde, vai ter alguma peça boa, né? Como a gente sabe que tem esse trânsito, às vezes, para São Paulo. Inclusive, é curioso, quando eu estreiei o Elizabeth, era uma das coisas que eu mais ouvia, me perguntavam se eu era um grupo de São Paulo. Que engraçado. E eu entendia. Aqui em Brasília perguntavam se a gente era de São Paulo. Eu entendia que isso era um elogio, no sentido de assim, nunca vi, que bom, que qualidade, enfim, eu entendia isso. Né? Mas é isso, Brasília tem uma qualidade enorme, cultural, uma produção assim, muito fértil, é diversa e a diversidade é fértil. E eu queria muito que as pessoas viessem mais para cá, né, em busca disso, saber de Brasília dessa forma. Valorizar mais, né, o que a gente Exato. tem. Inclusive, tão lindo, né? Os brasilienses, né? Porque a gente vê tanto brasiliense viajando para shows fora, ou às vezes pagam um teatro que vem de fora, que é ótimo, gente. É bom, vá em tudo, vá em todas as peças, não tem problema. Mas às vezes vai em artistas que chegam de fora e não vão nas peças locais, né? Às vezes entendendo que não é tão legal, mas santo de casa não faz milagre, né? Mas aqui faz, isso, né? Faz muito milagre. Acompanhe os Instagrams dos artistas. A gente tem muita produção bacana, né? E que está disponível na internet, está disponível nos teatros. Então, assim, frequentem, vão, aproveitem Brasília. Brasília é tudo de bom, né? Muito. Tudo de bom. Ju, eu amei essa conversa, foi muito gostosa, muito bom falar sobre a nossa cultura candanga, que é tão rica, tão maravilhosa e deve ser valorizada mesmo sempre. E eu queria te pedir para encerrar com um poema do seu livro ainda inédito. Sim. Você pode ler pra gente? Eu posso. Na verdade, eu falo um. Então ótimo. Melhor ainda. Que é uma forma que eu falo, que eu gosto de me apresentar. Eu até digo, inclusive, eu não sou brasiliense, eu sou candanga. Eu digo que eu sou a foz de 2 grandes rios, que meu pai é do Rio Grande do Sul e minha mãe é do Rio Grande do Norte. Então máximo. Eu sou a foz dos dois ali. É bem Brasília, né? E aí, mas estou em Brasília desde os 10 anos de idade, então sou super candanga. E aí o meu poema é o seguinte, que é a minha forma de me apresentar. Eu sou o que produzo ou será o uso que pinta minha cara? Eu sou clara, cabelo assim, corpo assado, lavado, passado, presente e futuro. Eu juro, eu sou tijolo querendo virar muro, sem saber se me espalho ou se me empilho, se corro o mundo ou se crio um filho. Na dúvida, eu fiz os 2. Demais!